Amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos refletir um pouco sobre como lidar com o passado para sempre bendizer a Deus. A Johnny vai nos trazer um cântico inspirado no Salmo 103, que diz: bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, bendigo seu santo nome, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, bendigo seu santo nome. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amados em Cristo, muito se fala e escreve sobre as feridas do passado, os abusos e as memórias dolorosas do passado. E o que é dito e escrito se concentra em respostas de como lidar com esta área da vida, para benefício próprio ou de outras pessoas. Entre aqueles que participam da discussão sobre o passado, muitos buscam respostas para essa área que diz respeito ao homem interior, sem considerar a palavra de Deus, e por isso aumentam a confusão sobre o assunto. Mas ainda que o mundo ao nosso redor erre em dizer que o passado é tudo, os cristãos não devem assumir a posição de que o passado é nada. A palavra de Deus revela com clareza que o passado tem muito a ver com o que a pessoa viveu e pode então assim afetar profundamente seu presente e futuro. A Bíblia fala por meio de afirmações diretas, a exemplo de Gálatas 6:7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, a palavra de Deus revela por meio de princípios claros que o passado de uma pessoa pode afetar seu futuro. E isso com várias narrativas que nos fornecem uma visão panorâmica da vida de personagens bíblicos, onde observamos que as escolhas e acontecimentos do passado afetam o futuro. Pode nos parecer algo cruel o fato de Deus nos ter dado a memória, a capacidade de lembrar, quando o passado é apresentado como turbulento, doloroso, ligado a estragos e feridas. E tem os que dizem que a solução ideal seria existir uma máquina pela qual as pessoas pudessem passar e ter a memória completamente apagada. Olham para o passado como um grande peso, um inimigo cruel, um capataz malvado. Todavia, na perspectiva bíblica, a memória é um dom, uma dádiva do Criador. O Senhor criou o ser humano com a capacidade de lembrar, e o passado pode ser de grande benefício espiritual para nós, para em tudo bendizer ao Senhor. Desde o princípio, o povo de Deus ensina de geração em geração aquilo que é essencial na fé. Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, disse: fazei isto em memória minha, ou seja, a ceia serve para nos fixar na fé verdadeira, naquilo que Ele fez por nós em sua morte e ressurreição redentora.
também a igreja cristã, na antiguidade, preocupado com a preservação da doutrina correta, criou credos que são resumos de fé que podem ser memorizados e passados de geração em geração. E observamos Davi, no Salmo 103, louvando a Deus, sua alma bendiz ao Senhor, e bendizer significa falar bem. Davi se alegra em falar bem de Deus ao recordar aquilo que o Senhor tem realizado. Não se esquecendo daquilo que Deus realizou, Davi lembra alguns motivos de gratidão e louvor nesse salmo, e dentre os quais destacamos o perdão. E diz Davi, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, se referindo claramente a Deus. A graça de Deus é o motivo de gratidão e louvor. Não somos merecedores da graça de Deus, ainda que nós acharmos pessoas boas, não somos. Nascemos debaixo do sinal do pecado. Mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, escolhe trocar o castigo pelo perdão, salvação na fé em Cristo. Só resistimos diante de Deus devido ao seu amor, graça e misericórdia. Por isso, o perdão é motivo de ações e graças, é a razão de nos colocar diante de Deus sem medo e com alegria. Diante da lembrança de nosso passado, em que fomos culpados, em que nós pecamos contra Deus e outras pessoas, devemos nos arrepender e confessar o pecado a Deus, pedir perdão às pessoas envolvidas e restituir, se necessário. A razão por que muitas pessoas cristãs são perseguidas pelo passado é que não lidaram com a sua culpa. Mesmo em situações em que a outra pessoa também pecou, ou talvez até tenha sido a primeira a pecar, a pessoa cristã deve lidar com a sua parte de culpa no problema. E uma vez que o pecado foi confessado, então a pessoa cristã é envolvida pela alegria que se estende até os céus e tem, no fato vivido, a oportunidade de crescer no entendimento do caráter de Deus, prosseguindo na santificação de sua vida, reconhecendo a misericórdia de Deus, bendizendo ao Senhor nosso Deus. Davi, no Salmo 103, versículos 11 a 13, diz: Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E quando lembramos de situações do nosso passado, nas quais fomos inocentes, ou seja, outros pecaram diretamente contra nós, ou quando sofremos os resultados de viver em um mundo pecaminoso, lembramos-nos que é Deus que cura todas as feridas e entreguemos a causa a Deus. E, se necessário, falemos em particular com a pessoa que nos ofendeu. Se a pessoa já se arrependeu, concedamos o perdão. E o Senhor usará essa situação do passado em que fomos inocentes como uma oportunidade notável de crescimento. Nos é um aprendizado observar como outros servos de Deus enfrentaram tempos difíceis e lidaram com situações semelhantes. Estas provações nos servem de oportunidade para nos tornar mais semelhantes a Cristo, pois
Esses acontecimentos podem nos ensinar sobre a soberania de Deus na nossa vida. A história, por exemplo, de José e seus irmãos, conforme Gênesis 45, nos traz o desfecho de uma história que tinha elementos suficientemente dramáticos para terminar muito mal. José, após ser vendido pelos irmãos, muito sofreu, padeceu, até chegar na posição, então, de governador do Egito. José, ao invés de atribuir o mérito a si próprio, coloca todo o mérito em Deus, aponta para a ação de Deus na história. E quando se reencontra com os irmãos que o haviam vendido como escravo, perdoa eles e os acolhe, bendizendo ao Senhor nosso Deus. E diz Jesus em Lucas 6, 36 a 38, sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. O princípio básico para lidar com o passado, firmado na palavra de Deus, portanto, envolve procurar tirar o melhor proveito possível daquilo que Deus quer usar para ajudar-nos a crescer, associado às lições aprendidas sobre Deus, sobre si mesmo e as outras pessoas, obtendo então no poder do Espírito Santo ajuda no processo de santificação de nossas vidas, capacitando-nos para romper com todos aqueles laços do passado que impedem bendizer em tudo ao Senhor nosso Deus. Amém. Vamos cantar agora. Sua
que assim o nosso amado e bondoso Deus, em Jesus Cristo, nos conceda sempre o perdão e a capacidade de perdoar. E, por outro, em tudo, bendizer ao Senhor nosso Deus, para a glória do próprio Senhor Jesus. Amém.